calor, né? Eu vou gravar a aula aqui para depois disponibilizar lá no YouTube. Eu pensei em fazer uma aula no quadro, mas aí eu vi que o Sengel tá bem ilustrado, né? Tá tudo ali no Sengel. Então eu vou passar o livro e vou explicando, tá? E com isso também eu quero que vocês também criem uma autonomia para buscar as informações do livro, né? Que a fonte de informação, né, bibliográfica não é o prof, é o livro, né? Então, depois que vocês estiverem lá fora, vocês vão ter o livro, né? Bibliotecas, referências, artigos, né? Certo, gente? Só avisando aí, eu vou colocar aqui no chat que o meu telefone para contatos mudou, tá? Agora eu tenho um telefone só para o trabalho, porque eu estava ficando louco com tanto WhatsApp que estavam me mandando, tá? Não é nada pessoal, é só para eu manter a minha sanidade mental. Então eu vou colocar aqui, ó, 549-9928 5039. Deixa eu ver se é esse mesmo. Coloquei ali no chat, vou pedir para vocês atualizarem. 9928 5039, isso mesmo, tá? Não vai mudar nada, só a questão de que eu separei o telefone pessoal do telefone para trabalho, tá? Eu sou professor, mas a gente também tem vida, né? Tô brincando, não tô dizendo que não, que vocês não devem mandar o WhatsApp, pode mandar, continuar mandando do mesmo jeito, tá? Só agora eu coloquei em outro celular. Ok, gente? Os grupos de WhatsApp também já tá com um número novo. Enfim, certo? Nós ainda temos que conversar sobre a avaliação, né? Vou pedir para vocês fazerem um projetinho de um trocador de calor de tubo duplo. Até o Lucas me mandou lá uma foto de uma serpentina, né? A primeira pergunta que eu fiz foi: isso é um tubo duplo ou não? Né? É tubo duplo. Eu quero que seja tubo duplo, tá? Por quê? Porque o tubo duplo é fácil de projetar e se um dia vocês precisarem fazer um projeto de trocador de calor de tubo duplo, vai ser bem fácil para vocês fazerem, tá? E aí, né, eu me contento com essa avaliação, que vai ser daí a avaliação do semestre, porque não sei se vocês perceberam, mas nós já estamos com o final do semestre em vista, né? Hoje é dia 18, tem mais uma aula em fevereiro, já é março, né? Março aí vai ter 4 aulas, mas 2 delas aí eu tenho que deixar reservado para as reavaliações, né? Não sei se alguém pegou, mas teve gente aí que não entregou os exames, não entregou, né, os trabalhos, a avaliação do primeiro semestre, então eu não sei se desistiu ou se vai fazer a recuperação, então eu preciso deixar reservado 2 semanas. Então nós temos aí mais 2, 3 semaninhas aí, 3 semanas ainda. 4, contando com a aula de hoje, né? Mas enfim, temos mais 3 aulas e aí se foi o semestre, se foi o ano, né? Então, a última avaliação eu vou pedir para que seja essa aqui, né? De trocadores de calor de tubo duplo, tá? Depois a gente pode bater um papo sobre isso. Primeiro deixa eu dar uma explicação aqui, só deixa eu colocar isso aqui em outro lugar. Aqui, que não vai atrapalhar, eu acho. Muito bem, gente. Então, vamos começar aqui, ó, capítulo 11. Vocês têm isso aqui lá no Sengel, né? Vocês têm o PDF, bem ilustrado, bem exemplificado. Tem exemplos no livro, então vocês vão poder consultar. Podem me consultar à vontade também, né? Eu sempre vou estar respondendo vocês aí, né?
sem problema nenhum. Certo, gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa marquinha de gravação. Acho que não consigo. Vai ficar esse vermelhinho ali, não tem problema. Ah, para vocês nem aparece, tá? Ótimo. Muito bem. Então, vamos supor que está um tubo dentro do outro, que é o trocador de calor de tubo duplo, né? Passa, vamos supor, um fluido quente por dentro e um fluido frio por fora, né? Na região ali anelar, né? Como é que a gente aborda esse problema? Primeira coisa, vamos ver as resistências, diagrama de resistências, lembra? Lá no início a gente viu, né? Diagrama de resistências. Então você vai colocar aqui, ó. Faz aqui, pode até fazer um zoom aqui, ó. E você tem uma distribuição de temperaturas que vai caindo, tá? Você tem a resistência convectiva da parte interna, a resistência da parede e a resistência externa, né, do tubo, que a troca de calor ela vai se dar entre o fluido frio e o quente, tá? Então não interessa o que acontece externamente, né? Pode até, eventualmente, se tiver troca de calor, né, da parede externa do cano maior com a atmosfera, bom, aí tu pode até colocar mais uma resistência, mais uma resistência condutiva, mais uma convectiva, mas o foco é justamente a troca de calor, porque é um trocador de calor e o objetivo é trocar calor entre os fluidos, né? Então, teoricamente, o fluido que você injetar, o fluido frio que você injetar, que vai ser o responsável por remover o calor do fluido quente, né? E não a parte de fora do cano, que está em contato com o ambiente. Não, você vai projetar para que o fluido faça esse trabalho, né? Então você, a princípio, tem esse diagrama de resistência aqui. Não que isso aqui seja uma regra, mas, né, na maioria dos casos, isso aqui já é o suficiente. Então você vai ter uma distribuição de temperaturas não linear, que é o papel da região convectiva, né? E a condução também vai ser não linear. Por quê? Se fosse uma parede reta, seria linear. Mas, como é um tubo, né, você tem uma distribuição também não linear, né, por conta desse logaritmo aqui da resistência da parede, tá? Que é um pouco diferente, né, porque a região é cilíndrica, né, ou circular, melhor dizendo. Tá, então nós vamos ter aqui a resistência total, isso aqui não é novidade para vocês, né? Pessoal, podem ir me interrompendo aí, tá, para perguntar qualquer coisa que vocês queiram, tá? Tá tudo certo aí? Estão me escutando bem? Tá tudo bem? Sim. Tá, perfeito. Então aqui nós temos também, tá, o coeficiente global de transferência de calor. Vocês lembram? Né? É só uma forma mais sucinta, compacta, de você colocar aqui a equação do fluxo de calor, né? Fazendo aquela analogia com resistências elétricas que nós fizemos lá no início, né? Lembra? Do semestre passado, o fluxo de calor é o ΔT dividido pela resistência, né? Então o fluxo faz o papel da corrente elétrica e o ΔT faz o papel da diferença de potencial elétrico, né? Ele faz as mesmas analogias, né? E aí você tem, ó, que 1 sobre o zão vezes a área é a própria resistência. Então quem é o zão vezes a área? É o inverso da resistência. Aí, com isso você coloca isso aqui numa equação, né, mais fácil de trabalhar, enfim, né, porque você calcula o coeficiente global e aí usa esse coeficiente global, né, como um parâmetro, né, é para facilitar os cálculos, tá? Muito bem. Aí tem essa questão aqui, ó, por quê?
Olha a equação 11.5. Está falando que o inverso do coeficiente global é aproximadamente as resistências convectivas, interna mais a externa. Pô, e cadê a resistência da parede? Tá? Muitas vezes, né, você vai simplificar e vai dizer que a resistência da parede ela é muito menor do que as resistências convectivas. Então, quem é que manda no coeficiente global? São as resistências convectivas. Por quê? Porque a parede é muito fina, né? São tubinhos, são tubos, né? Que tem paredes finas, né? Justamente, se você conseguisse fazer uma parede bem, quanto mais fino for a parede, maior vai ser a troca de calor entre os fluidos, né? Então, você consegue simplificar isso e dizer, ó, o coeficiente global ele é a soma das resistências do inverso, né, das resistências convectivas. Aí você capa fora o termo da resistência da parede, do tubo, né, do tubo interno, né. Isso é uma simplificação bastante feita, bem comum de acontecer, tá? Isso não gera um erro significativo. Ok, gente? Tá? Aqui tem na tabela 11 valores, né, de coeficientes globais, né, mais como referência, né, você não vai no trabalho, eu quero que você calcule, né, você não vai usar esses parâmetros aqui, mas só para ter uma ideia, tá? Ok, se for aletado, né, mas isso aqui a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui. Aí nós temos uma questão que é fator de incrustação. Ó, aqui dá para ver, ó. Olha só. Ó, isso aqui é uma incrustação em tubos de superaquecedores, tá? Aqui está o tubinho, estão vendo os tubinhos aqui? Olha as cracas que estão em cima disso aqui. Tá vendo? Aqui debaixo vem um tubinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aqui na seta, ó, tá vendo o tubinho aqui, ó, os tubinhos, ó, o banco de tubos aqui, ó. E olha as cracas que estão incrustadas aqui, né? Isso aqui é um fator de resistência para a troca de calor, né, entre os fluidos. Nesse caso aqui não é um tubo duplo, mas dá para ver bem aqui, né, os fatores de resistência que podem ser gerados por incrustações, né? Então, bom, se o trocador de calor é novo, você não vai ter esse problema. Agora, se o trocador de calor já tem alguns anos, né, dependendo do fluido que você usa, né, de refrigeração, né, se é um fluido que contém muitas partículas, né, muitos elementos, minérios, enfim, aquilo ali vai se depositando ali em cima, né, e de tempo em tempo você tem que desmontar tudo e limpar, porque chega uma hora que simplesmente o trocador de calor não funciona mais, ou ele vai funcionar com uma eficiência muito baixa, tá? Então, inclusive, você muitas vezes tem que limpar esse trocador de calor aí, né? Certo, gente? Então isso aqui é um fator de resistência. Você percebe? E se caso você tenha um problema onde tem essas incrustações, você tem que levar isso em conta no seu projeto, no seu cálculo, tá? Então aqui nós vamos ter fatores de incrustações padrão. Ó, água fria destilada, água marinha, águas fluviais, abaixo de 50 graus, acima de 50 graus, né? Aqui já está a resistência, o valor da resistência, né? Porque isso aqui é experimental, né? Não é um cálculo analítico, vamos dizer, né? Então ele já carca aqui os valores da resistência, que você vai somar lá, tá? Você vai somar a resistência e dividir pela área da superfície, né? E aí você vai ter que adicionar lá no seu coeficiente global, né?
Então, se você tiver num caso desse, você tem que adicionar isso. Tá? Aqui tem um exemplo, ó, 11.1, tá? De cálculo de coeficiente global, se alguém ficou com alguma dúvida, né? Você pode olhar aqui o exemplo, ó. As propriedades, né? Você tem aqui, deixa eu ver, o enunciado, né? Óleo quente deve ser resfriado no trocador de calor de tubo duplo, ó, beleza, tubo duplo, tá? Os tubos de cobre internos têm diâmetro de 2 centímetros, espessura desprezível, aquilo que nós acabamos de falar, tá? Então você não considera resistência condutiva. O diâmetro interno do tubo é 3, a água escoa através do tubo em uma taxa de meio quilo por segundo, e o óleo escoa através do casco a uma taxa de 0,8. Considerando as temperaturas médias da água e do óleo, como 45 e 80, respectivamente, determina o coeficiente global de transferência de calor, o Usão. Temos que calcular o Usão. Tá? Então aqui tem as propriedades da água, vai ter as propriedades do óleo. Você chega, ó, aqui está o exemplo do trocador de calor de tubo duplo. Tá? Você chega aqui, as resistências são só as convectivas, porque você despreza a resistência condutiva. Tá? Aí você tem que calcular o número de Reynolds, lembra do número de Reynolds? Por quê? Para poder fazer as correlações de Nusselt. Então você vai buscar lá correlações de Nusselt para escoamento forçado interno. Aí você vai ter que achar qual é a correlação que vai te dar o Nusselt, e a partir disso você isola o H, que nem vocês fizeram na avaliação do primeiro semestre. Entende? E com isso você vai achar o H interno, ó, aqui achou essa correlação aqui, e o H externo, tá? E aí você tem aqui, ó, o diâmetro que ele chama de diâmetro hidráulico, né? Mas é o diâmetro de fora menos o de dentro, né? E daí vai te dar uma medida de diâmetro ali médio, vamos dizer, tá? Aqui você calcula, ó, o outro número de Reynolds para ver se você está no escoamento laminar ou turbulento, tá? E com isso você consegue daí calcular os números de Nusselt, tira o H. Então o teu Usão vai ser o inverso das resistências, olha aqui. Joga o inverso ali, tá? Então na hora que você for fazer o trabalho, você dá de cara com esse exemplo aqui. Ah, como é que eu vou calcular o Usão, não sei o que. Olha aqui, ó, tá aqui, o exemplozão aqui. Bastante claro. E sem mistério, tá? Efeito das incrustações, olha que legal. Ó, aqui já tem como o Senjo é bom, né? Olha, ele exemplifica, ele coloca os desenhozinhos aqui, olha que barbado. Tá? Que baita livro esse Senjo, olha, os caras se puxaram para fazer esse livro aqui. Então, qual é a única diferença? Que você vai ter daí, lá na tua resistência, as resistências das incrustações, tanto internas quanto externas. Tá? É que você vai ter que adicionar, certo? De resto, fica tudo igual. Tá? Dúvidas até aqui, gente? Renata, Elton, Lucas, Laura, Leonardo? Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Sem dúvida. Tá, então vamos seguir aqui. Podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Então nós vamos fazer agora uma análise desses trocadores de calor. Uma análise de cálculos, tá? Que vocês já devem ter visto aqui, tá? Que os fluxos, tá? Vão ser MCP, tá? Porque você vai considerar, deixa eu te colocar aqui, vai considerar a entalpia. Deixa eu ver onde é que está aqui. Onde é que fala de entalpia aí? Tá. Que você vai considerar regime permanente, propriedades constantes, tá? E você vai conseguir
aproximar a entalpia, né? Não confundam o H da entalpia com coeficiente de convecção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas isso aqui, em vez da entalpia, você vai colocar o CP. Então é o fluxo de calor de uma superfície para outra, é a vazão mássica vezes, tá, o MCP delta T. Tá? Isso aqui vem da primeira lei da termodinâmica, tá? Para volume de controle. Muito bem. Aqui você tem a taxa de capacidade térmica, mas tá, isso aí é só para simplificar a equação. Tá? Onde eu quero chegar é aqui, ó. Tá, mas como é que eu vou saber qual é o delta T? TH hot, né, de entrada, menos TH de saída. Tá? Então você vai ter aqui um TH que vai mudar, né, conforme você entra no tubo. Né? Vamos pegar aqui um de tubo, ó, aqui um fluido frio, ó, que ele vai esquentando conforme ele vai trocando calor, concorda? Tá? Então, vai acontecer uma coisa, que esse ΔT não vai ser exatamente constante. Tá? E você vai ter que partir para um fluxo, aqui a equação 11.15, que vai ser o coeficiente global, tá aqui, vezes a área da superfície, vezes um ΔT médio. Por quê? Porque o ΔT não vai ser o mesmo em todos os pontos desse trocador de calor. Porque o fluido frio vai esquentando conforme vai passando e o fluido quente vai esfriando. Tá? Então você não tem um ΔT constante. O pepino é esse. Tá? E aí se cria um método que é da diferença de temperatura da média logarítmica, tá? Onde nós vamos tentar determinar qual vai ser esse ΔT médio. Porque o resto você tem, percebe? Você tem o coeficiente global, que você calcula, você tem a área, você só precisa do ΔT médio. Tá? Que você vai achar a partir de uma dedução. Ó. Olha aqui. Ó. Então, quem vai ser o ΔT? Ó, ΔT1 é o de entrada, condição de entrada. Então, é o TH de entrada menos o TC de entrada, ou seja, o T quente de entrada menos o T frio de entrada, do fluido frio. Tá? E o ΔT2 vai ser TH de saída, T quente de saída, menos o T cold, né, de saída. Aqui está H e C porque não foi traduzido, né, a figura. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui a dedução que vai chegar na média logarítmica. Tá? Então nós vamos ter isso aqui. Ó. Olha que barbada que fica. Então o fluxo, coeficiente global vezes a área vezes o ΔT médio logarítmico. Mas quem é o ΔT logaritmo médio? Logarítmico médio. ΔT1 menos ΔT2 dividido pelo logaritmo de ΔT1 sobre ΔT2. Tá, mas quem é a ΔT1? ΔT1 é temperatura do fluido quente de entrada menos temperatura do fluido frio de entrada. Quem é o ΔT2? Temperatura do fluido quente de saída menos temperatura do fluido frio de saída. Tá? Isso aqui você mede facilmente. Né? Se você precisar, por exemplo, determinar quem são essas temperaturas, bom, você mete um termopar na entrada, um termopar na saída, com R$100 você resolve o teu problema. Tá? Então é muito fácil de medir essas temperaturas. Então isso aqui se torna um método muito prático, né? Caso você precise fazer algum cálculo, por exemplo. Né? Tá? Só que isso aqui é para um
E aí que vem a diferença, né? Essa parte aqui, a letra A, ó, da figura, é para um trocador de escoamento paralelo, tá? É quando os fluidos estão no mesmo sentido. Porque quando os fluidos estão em sentidos opostos, esses ΔT1 e ΔT2 vão mudar um pouquinho, tá? Isso aqui é a única coisa que vocês têm que prestar atenção. Porque onde antes tinha ΔT1, que era o quente de entrada menos o frio de saída, agora como está em contracorrente, vai ser a temperatura do fluido quente de entrada menos a temperatura do fluido quente de saída. Desculpa, fluido frio de saída. Por quê? Porque está em contracorrente, né? Então o quente está entrando aqui, na mesma linha de cota, o frio está saindo. Então qual é o teu ΔT? Quente de entrada menos o frio de saída, porque o escoamento está em contracorrente. E do outro lado, ΔT2, o quente que está saindo, né? E menos a temperatura do fluido frio que está entrando, porque está em contracorrente. Tá? Então, mas o ΔT, o cálculo aqui do ΔT logarítmico, é o mesmo. Só vai mudar o ΔT1 e o ΔT2. Olha que barbada que fica. Tá? Muito prático. Tá? Muito prático mesmo. Ó, isso aqui é um trocador de calor de contracorrente. Então você vai ter, ó, quem é o ΔT1? TH de entrada menos T frio de saída. Quem é o ΔT2? T quente de saída menos o T frio de entrada. Tá? Tudo bem, gente? Isso aqui é a única coisa que vocês têm que... Ó, essa parte de trocador de calor multipassos, eu não preciso nem... que vai ter um fator de correção e tal. Mas isso aqui não precisa nem entrar se não quiser. Tá? Certo, gente? Porque o objetivo é... Multipasso é quando ele vai e volta, sabe? Ele tem 2 tubos dentro. Mas o objetivo do nosso trabalho é fazer um tubo duplo simples, tá? Tem os fatores de correção, né? Ó, aqui, isso aqui é multipasse, ó, tá vendo? O fluido vai e volta, tem vários passos, né? Enfim, aí você vai ter fatores de correção. Aqui um escoamento cruzado, né? Já começa a ter um banco de tubos, enfim, tá? Então é isso aqui que eu queria ver com vocês. Vamos ver, ó, exemplo. Já tem um exemplo aqui, é um multipasse, tá? Mas isso aqui já foge um pouco do escopo, eu não queria que vocês entrassem nisso. Mas se quiserem fazer um trabalho, até o Lucas me mandou aquela foto da serpentina, dá para fazer, Lucas. Mas aí você vai ter que entrar aqui nesses fatores de correção para multipasse, tá? Imagino eu, né? Eu não vi exatamente o problema, mas vai ter que ter aí algum fator de correção, porque você vai ter, pelo que eu entendi, né? Multipasse, mas enfim. Tá? Tudo bem, gente? Ó, exemplo, começou os exemplos aqui, ó. Exemplo 11.4, que eu falei aqui, está exemplificado aqui, ó. Você vai calcular os fluxos, tá? Aqui tem alguma propriedade, provavelmente, do próprio problema, né? Ó, trocador de calor contra a corrente tubular deve aquecer água a 20 graus e 80 graus, uma taxa de 20 a 80, uma taxa de 1,2 kg por segundo. O aquecimento é obtido por uma água geotérmica disponível a 160, com vazão máxima de 2 kg por segundo. O tubo interno tem uma parede fina. Quando fala parede fina, já despreza. Tá? Considerando que o coeficiente global de transferência de calor do trocador... já deu o coeficiente global, então isso aqui é uma barbada, né? Determina o comprimento do trocador de calor necessário para alcançar o aquecimento desejado. Então, ó, determinar o comprimento que tem que ter o trocador de calor. Então ele já te deu o fluxo, né? Porque ele te dá a vazão.
você pega o, o CP, né? Professor, Oi, desculpa te interromper, não, pode mas falar. eu acho que aquele trocador de calor que eu te mostrei seria a mesma coisa que esse aí, só que Esse aí? em vez de ser reto, ele seria uma serpentina, né? Isso, mas ele tem um tubo anelar, tem um tubo dentro do outro? É um tubo dentro do outro. Ah, tá, isso que eu não tinha entendido. Tem um tubo de inox no interior e uma Ah, mangueira tá. por fora. Tá, E perfeito. daí tem um T que faz essa parte de separar um do outro, que daí tu injeta a água num lugar Tá, e injeta o líquido quente no outro lugar, que seria a entendi. cerveja e o líquido quente. Tá, Então, perfeito. a não ser que eu estou errado pensando, ele seria igual a esse exemplo daí da figura 11.20. Tá, Só que perfeito. o que muda é que ele é de 5 metros e em vez de ele ser reto, ele seria em Ele é espiral. ele em espiral, tá? Então você pode fazer o cálculo, então. Eu pensei Mete em não complicar minha vida também, isso, né? mete bala. Não vamos complicar, vamos simplificar. Mas precisamos, né, fazer uma avaliação e tal. Então, enfim. Tá, então aqui você determina a temperatura e tal, né? A partir daqui você determina a temperatura média, né? Logarítmica. E você, na verdade, vai isolar a área, que é πd vezes o comprimento dos tubos. Né? Aí você tira o comprimento que você precisa. Olha que barbada. Tá? Aqui daí já é um trocador de calor com multipasse, né? Ele tem 2 passes aqui, né? Então você tem os exemplos aqui, tá? E eu quero que vocês façam aqui um banco de tubos, tá? Mas, como o Lucas falou, vamos simplificar a vida. Eu quero um tubo duplo comum, tá? Tem aqui o método da efetividade, NTU, também. Ele é um método de determinar qual é a eficiência do teu trocador de calor, tá? Se quiserem também colocar isso na apresentação, fique à vontade, mas eu vou deixar a cargo de vocês para estudar. Eu quero agora propor aqui um exemplo, um exercício para vocês. Um trocador de calor bem simples aqui, vamos ver aqui do livro, tá? Um exemplo. E às 11 horas eu tenho uma reunião, então já tá em cima da hora, tá? Vamos ver aqui, exercíciozinho, ó que barbada, ó. Método de diferença entre lugares. Ok, vamos fazer o 11.38, pode ser? Então, busquem lá exercício para atividade para frequência, eu vou colocar aqui no Moodle. 11.38. Vamos adicionar aqui. Que dia é hoje? 18. Vamos adicionar uma atividade. Para a frequência. 11.38. Tá? Data de entrega, semana que vem. Tá? Sexta que vem até a meia-noite. Tá ok? Então, 25. Vai valer daí pela frequência. Tá, gente? Tá Então, bem, professor, obrigada. dúvidas? Ninguém tem dúvida aí?
Tá. Quando eu Acho que começar a vai fazer ser exercício, talvez apareça. Beleza. Tá. Então, exatamente isso que eu ia falar. então faz aí o exercício. Semana que vem eu vou propor mais uns exercícios. E daí a gente fala sobre a avaliação, já mata essa charada aí, tá? Certo, gente? Então agradeço aí a atenção. Bom fim de semana para todos. Descansem. Que semana que vem tem de novo. Igualmente, professor. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, igualmente.